elevemos nosso pensamento ao Pai, ao nosso Criador, a Jesus, nosso meigo, Rabi da Galileia, para que nos conduza nesse estudo, um aprendizado salutar aos nossos corações, às nossas mentes, e que sejamos úteis um para com os outros, na discussão salutar das nossas reuniões. Queremos agradecer, Jesus, por todo este compêndio de amigos, de estudo, de preparação, que nos fornece todas as quartas-feiras. Sê conosco, Jesus, abençoe a todos nós que estamos unidos em coração e pensamento, neste lindo trabalho que estamos fazendo. Obrigada, Jesus, gratidão a todos, que assim seja. Que assim seja. Então, vamos dar o chute inicial aqui. Eu gostaria de relembrar que tem, principalmente o nosso encontro de quarta-feira passada, a gente leu muito, né? E o motivo pelo qual a gente está fazendo leitura é porque nós temos uma programação de um curso. Eu não vou dizer que é completo, que doutrina espírita você nunca pode dizer que está encerrado o assunto, né? Mas tem uma quantidade imensa de diretrizes que tem que ser seguidas, e se a gente não fizer essas leituras, eu vou perder a direção aqui da coisa, né? O rumo, e isso pode comprometer, né, a eficácia do que a gente está pretendendo. E quarta-feira passada, nós estivemos falando sobre um determinado assunto, eu até emiti uma opinião pessoal minha, né, sobre corrente. Vamos fechar a corrente e tal. Eu disse que eu não gosto muito desse termo, não? Parece um negócio assim meio escravo, né? Escravocrata, sei lá. Mas é uma coisa que, se a gente pensar em corrente elétrica, aí não tem elos, né, de escravidão, não tem energia, né? Mas tudo bem. Mas, a propósito desse assunto, o Alexandre, ele fez uma colocação para mim que ele teria alguma coisa para dizer, mas no decorrer da nossa conversa, não deu assim muito espaço para ele entrar, né? Porque eu fico lendo e tal, e ficou difícil para ele encaixar. E ele fez uma proposta, né, de trazer para a gente hoje aqui, né, Alexandre? Alguma coisa que ele conhece, uma observação, né, Ismael? Sim. Uma observação de uma terminologia que espiritualistas usam bastante. Espíritas não têm muita utilização, não é um vocabulário muito utilizado, pelo menos eu não percebo isso. Posso estar enganado, vai ver que é uma coisa que todo mundo está acostumado, que é a comparação que eu estava te sugerindo, que é para a gente poder entender. Eu mesmo não sei, eu gostaria de entender, por isso que eu estou levantando essa hipótese aqui. Alexandre. Oi? A sua internet não está boa, não tá, a sua fala não está legal. Ô, Tomás, eu acho que eu acho que é a sua que não está boa. A minha aqui tá também boa. tá boa. Tô ouvindo bem. Estou ouvindo bem o Alexandre. Vê aí, Tomás, se você consegue desculpa aí. Ajustar aí. Vou continuar, então. Tá bom, então. Então, a gente estava questionando a questão da terminologia mente que é formada, e muitos espiritualistas usam a palavra egrégora, formação de uma egrégora. E eu queria justamente levantar isso com os outros participantes, se na concepção deles, essa palavra, né, o que se entende por egrégora, seria o que se entende por essa corrente que é formada durante os trabalhos.
Eu mesmo tenho essa dúvida e estou levantando isso para a gente poder, de repente, fazer uma análise em cima disso daí, e se esse termo é comum para todos, egrégora, né? De repente pode não ser também. Eu confesso que eu não tenho conhecimento nenhum sobre esse assunto. Nem eu. Algum de vocês? É a primeira vez que eu escuto essa palavra. Eu já escutei, mas também não tenho conhecimento, não. Também não escutei, não. Eu vou, se vocês me permitirem, então, eu vou ler a definição de egrégora, que pega até no Google aqui, né? Uma das definições. Então, está dizendo aqui que egrégora é a denominação da força espiritual criada a partir da soma das energias coletivas, fruto da congregação de duas ou mais pessoas. Quer dizer, fica muito próximo à definição do que seria a corrente, né? Que é muito mais utilizada, de repente, na Umbanda, por exemplo, usada essa expressão. Sendo que a egrégora, por si só, é comum falar que é uma energia que ela fica acumulada no ambiente espiritual. A casa pode ter uma egrégora, a casa espírita pode ter uma egrégora, e que não seria uma palavra utilizada unicamente na reunião mediúnica, na formação de uma corrente, né? Esse, a princípio, é o conhecimento que eu tive. Mas eu trouxe justamente para cá para poder, que eu posso estar errado também nessa definição. Né? Então, não é que você esteja errado, não. É que o termo, ele não sendo utilizado, a gente desconhece, né? Mas, pelo que você colocou aí, dá a entender que nós estamos tratando de um mesmo assunto. É na mesma situação. Diferentes, né? Não sei se o restante do pessoal entende dessa forma aí. Eu já tinha uma certa, vamos dizer assim, não é bem intimidade, não, mas um conhecimento sobre esse termo, egrégora, e é dentro disso aí mesmo. Vamos dizer, o clima energético, né? A energia que envolve, igual o Alexandre colocou ali, a egrégora da casa espírita, a egrégora do lar, né? Então, é isso mesmo, tem a ver, sim, com essa corrente. Né? Sim, corrente mas é utilizada onde? Mas é É? utilizada onde a egrégora? Porque não é no movimento espírita, eu nunca ouvi. Eu já ouvi, assim, quando entrei em palestras, assim, que não são, assim, vamos dizer assim, de espíritas, né? Uhum. Então, você que já ouviu falar, mas ela é utilizada em que condição, assim, em que movimento? Que segmento, né? A maçonaria usa. Ismael, eu ouvi essa palavra pela primeira vez, né? Espiritismo. Mas Ismael, a maçonaria usa esse termo. A maçonaria usa, a Igreja Católica usa. Agora, isso é uma questão só de discussão de semântica? É só para saber, né? Onde que o pessoal usa, né? Porque a gente não costuma ouvir no movimento espírita, né? O que eu posso colocar nesse bate-papo nosso aqui é o que está lá no Livro dos Espíritos, né? Que eu sempre repito isso, né? Que Kardec ficou forçando lá uma pergunta, 2 ou 3 vezes ele perguntou, né? O que você acha, né? Perguntando ao Espírito, de utilizar esse termo aqui? Aí o Espírito já estava até meio estressado com a insistência das perguntas. Aí, pessoal, vocês podem utilizar o que vocês quiserem, desde que vocês se entendam. Então, eu acho que se aplica isso, né? Ocorrente, o egrégora, só que a terminologia utilizada pela doutrina espírita não contempla essa palavra, mas até agora, né? De repente, de um determinado momento para frente, pode... Eu acho o seguinte, é uma palavra da língua portuguesa, que pode ser utilizada, independente de ser doutrina espírita ou não. Não existe essa palavra dentro dos livros de Kardec, mas a gente utilizar essa palavra assim no dia a dia não é problema. É que o palavra da língua portuguesa.
Desde que vocês se entendam, pode... Né? É isso aí. E foi ótimo ser colocado isso para a gente ter um entendimento. Que cai na mesma situação. São energias acumuladas em forma de energia de uma corrente, e lá da mesma forma. Na casa espírita se acumula energia para ser utilizada, e tem as energias que nós, cada componente, somos elos dessa corrente. Então, é bacana ouvir isso, sem saber. Obrigado, Alexandre. A gente interrompeu o Alexandre no meio do discurso aí. Não foi interrompido, não. Pelo contrário. A participação de todos aí é fundamental. O que eu entendo para o egrégora é esse acúmulo de energia com a participação dos nossos irmãos na espiritualidade. A nossa união energética com a união deles forma uma egrégora, uma energia maior, que, através deles, acaba tendo uma utilidade, muitas vezes, de proteção daquele grupo. Então, você tem a egrégora da SEC, acredito que a UEC vai ter a egrégora da UEC, né, que vai ter aquela energia característica, ela mesmo porque várias casas espíritas têm algumas afinidades diferenciadas, embora o bem comum maior de todos é a nossa filosofia cristã, mas cada uma tem, sim, a sua afinidade maior. Então, isso vai formando uma egrégora especificada também, que ajuda até na espiritualidade a trabalhar, né, de acordo com o que vai aparecendo de necessidade na espiritualidade, e nós aqui, como encarnados também. E na nossa casa também. A gente acaba formando no nosso convívio familiar, né, no entrosamento familiar, pai, mãe, filha, um sogro, uma sogra que moram em conjunto, e até mesmo os animais envolvidos, que não deixam de fazer parte integrante da família, forma-se essa egrégora, e essa egrégora ela é uma energia que vai se consolidando conforme o amadurecimento de todos e acaba funcionando, inclusive, como um campo protetor, né, daquela competência daquela egrégora, daquela energia que está estabelecida ali. Isso aí, por enquanto, é o que eu estou vendo em relação a isso aí. E eu já vejo, eu levantei isso porque eu já estou vendo algumas personalidades espíritas começando a adotar essa palavra. E a gente vai começar a se deparar com ela com mais popularidade, digamos assim. Kardec não fechou as portas, né? À medida que a doutrina espírita é dinâmica, né? Ele sempre colocou isso aí. À medida que novos conhecimentos forem sendo absorvidos, vão sendo utilizados. Não pode descaracterizar a base do edifício, né? A base permanece. Você pode acrescentar o que vier, né, sobre a base. A base suporta. Mas aí, no caso, é só uma palavra que significa o que a gente faz. Para interpretar, né, o que está acontecendo. Inclusive, a egrégora é a energia que se forma a partir da reunião de pessoas. Sim. Então, nós podemos até dizer, existe egrégora positiva e egrégora negativa. Sim. Né? Se as pessoas que se reúnem com o espírito negativo, elas formam uma egrégora negativa. Né? Então, talvez seja mesmo talvez seja mesmo questão de nomenclatura, porque, sim, pelo que ela contempla, onde o Alexandre falou, né, já tem esclarecimentos a respeito dentro da própria doutrina espírita. Não com a palavra egrégora, mas sim, exatamente, pelo conteúdo que ele colocou e que eu já vi aqui na internet, dentro do próprio espiritismo, nas obras espíritas, fala tudo que tem numa egrégora, só não usa a palavra egrégora. Né? É por aí. Papai costumava dizer, quando ele ia ensinar matemática para a gente, ele falava assim, essa matemática moderna é nome novo para coisa velha. Né? E por aí vão aparecendo as coisas, né? Nome novo para coisa velha. Então, a coisa que a gente já conhece há muito tempo, eles puseram um nome de egrégora lá. Isso tudo porque Ismael tinha que estar falando, né, Ismael?
Ah. Que não concordou com a corrente, né? Não, eu fiquei depois até preocupado de alguém achar que eu estou menosprezando o que porque é muito utilizado na Umbanda, né, a palavra corrente, mas não tem nada a ver, não. É questão pessoal mesmo, sem rótulo nenhum, né? É uma questão só de discussão de semântica. Exato. Exatamente. É semântica pura. Exato. Aí eu comecei a pensar assim, uma corrente, né? Apertando todo mundo. Eu falei, epa, não quero ser apertado. Eu quero viver liberto. Mas não, já deu para entender, tranquilo. Cuidado com o preconceito, hein? Não. A maluquice mesmo. Mas, Alexandre, fechou? Fechou. Oxa, com todo mundo participando, então fica melhor ainda. Beleza. Estamos em egrégora agora, então. Com certeza. Corrente fechada. Então, vamos dar sequência aqui na... É assim seja ou é amém? Uma briga quando eu cheguei na casa espírita do estudo. É assim seja, agora. Não, eu quero amém. Eu falei, católico, espírita. O negócio complica, hein? Tá louco. Mas vamos então aqui, né? Estão vendo aí a exposição? Não compartilhou ainda não, Ismael. Tem que compartilhar. Não estou vendo ainda não, tio Ismael. Tanta pelonha. Vocês não são médios, é isso que está acontecendo. Tá faltando o médio da compartilhação aí, ó. Que isso. Mas eu estava sabendo isso tudo direitinho, esqueci de novo. Jesus Cristo. Jacu vai desdobramento, vai te orientar. Tá. Agora achei aqui. Achei. Falei aí, já foi. Foi, o Jacu já foi lá, já resolveu o problema. O cara é rápido, hein? Ismael, você tem que tomar cuidado que você está assim com a Alemanha. Cuidado com o Alzheimer, tá? Mais ou menos. Tá joia. Vamos lá, então, né? Nós estávamos, então, vendo sobre concentração, prontidão para ouvir, para uma boa concentração na hora da reunião. O que é que tem mais aqui? Formando, quanto ao psíquico, formando a corrente. Continuamos no formando a corrente. Nós paramos aqui. Somente quando ela se faz é que a reunião, quer dizer, quando se faz esse circuito, né? É que a reunião, em verdade, foi aberta, foi iniciada. Foi somente então se inicia a comunhão harmoniosa entre os dois planos de vida, né? Quem estiver em concentração, oração e doação, tornar-se-á um elo vivo na corrente espiritual formada. Está encaixando tudo que conversamos sobre a egrégora, né? Quem se aliar refratário e improdutivo dela não participará, ainda que fisicamente se encontre no recinto e até à mesa mediúnica. Esse último item aqui, vocês lembram de alguma ocorrência que vocês tomaram conhecimento, vocês que também participam da reunião mediúnica, alguma vez vocês perceberam essa questão de quem se aliar refratário e improdutivo dela não participará? Como é que se dá isso? Quem é que lembra aí? Silêncio. Os espíritos isolam, né? Mas como é que... Alguém já viu alguma providência dessa tomada na hora da reunião? Junto a alguma pessoa? Tio Ismael, tem sim. Uhum. Tem aquele tipo de médium que ele... sempre no grupo tem um que vem despreparado, ou não está na energia, ou ele não está num dia bom, sabe? Vamos dizer dessa forma. Aí, para não prejudicar Deixa eu compartilhar minha visão aqui. Para não prejudicar a reunião, os espíritos fazem aquela campânula de isolamento em volta dele e o restante continua trabalhando.
Isso eu já visualizei, percebeu, né? sim. Já percebeu, né? Já percebi, sim, várias vezes. Eu provoquei essa fala porque alguns outros médicos também já perceberam isso. A pessoa fica como se dentro de uma cápsula e as vibrações que ela emite, positivas ou negativas, não consegue ultrapassar e nem as vibrações conseguem alcançá-la, porque aquela cápsula ela isola totalmente. Se ele não está podendo ajudar, prejudicar, ele não vai, né? Ele vai ficar ali isolado. Foi bom você dar esse testemunho. Ismael, é tipo Já viram um casulo de bicho da seda? Já me falaram isso. É tipo um casulozinho de bicho da seda, assim, só que é de energia, fica em volta da pessoa, assim, e o médio vidente consegue ver direitinho. Eu já vi, sim. E fica isolado. E o médio desavisado também, que se alimenta demais, ele também fica um pouquinho recluso lá. A questão da macarronada, né? Voltando à tona, né? É desse jeito. E quando a pessoa vai para reunião mediúnica e fica dormindo? É tipo não é o caso da Jerusa. Jerusa não dorme. Jerusa vigia espiritualmente. É outro caso. A questão é... Jerusinha? Mas nem todo médico que está dormindo pode estar desdobado. Pode estar fora do corpo. Não quer dizer que a pessoa está com a olhos fechados está dormindo. A maioria das pessoas que eu vejo dormindo, elas estão trabalhando, o que eu consigo ver, né? A maioria delas, 90 e alguma coisa por cento. É verdade, parceiro. Mas, Ivana, então, eu tenho uma dúvida. Eu não durmo, eu ouço que a reunião está acontecendo. Eu ouço a reunião, eu só não sei o que está acontecendo. Eu não sei dizer depois quem se comunicou, o que aconteceu. Mas eu não te conto tudo depois. Eu te conto um monte de coisa depois. Que você participou. Pois é, mas eu ouço tudo, eu estou acordada, eu só não sei o que está acontecendo. Pois é. Aí nós temos que fazer uma separação do estado físico, né, de sono, né, o sono normal, e esse desdobramento onde o médium fica alheado, entre aspas, né, do que está acontecendo. Ismael. E tem essa orientação de que deve-se evitar o sono, debruçar sobre a mesa, porque se você debruça sobre a mesa, o sono vem, e eu sempre, quando alguém debruça, eu vou lá e falo assim, não faço não, tenta ficar atento aí e tal. Mas eu entendo plenamente a questão da participação da Jerusa e outros médicos também, né, que tem essa função, né? O Alexandre levantou a mão. Ismael, a minha dúvida é com relação a quando o dialogador está nessa condição de falta de sintonia, porque o médium, né, que está tentando se concentrar lá, ele é isolado. Se ele tiver na mesa para poder desenvolver a psicografia, né, ou, de repente, dar passividade para falar, ele é isolado, ele não participa. Mas e com relação ao dialogador, por exemplo, que ele não está no mesmo ajuste, e, de repente, ele é chamado a participar de um diálogo. Como é que funciona isso daí? Alexandre, isso acontece lá na nossa reunião, né? Nas outras também. Às vezes a pessoa vem de um dia de muita agitação e tal, e chega esgotado e acaba cochilando. E pode ocorrer também esse isolamento. Aí eu observo para ver se a pessoa está... eu fico observando para poder chamar a pessoa. Se ela estiver nesse estado, eu não chamo. Eu evito chamar. E, às vezes, até levanto, vou lá e dou um toquezinho nela para ela acordar. Disfarçadamente, eu vou andando pela sala e dou um tropeção no pé dela para ela poder acordar. Né? Tropeço.
Eu tropeço com o pé do cidadão, ele acorda. Aí, para ele ficar atento ali. Nunca levei. Eu nunca levei o tropeção, não, Ismael. Está escutando espírito lá. Eu estou com uma dúvida aqui nessa palavra de concentração. Existe concentração numa reunião mediúnica? Olha, a conceituação de concentração está usada aí no sentido da pessoa ficar atenta ali ao que está ocorrendo, né? Porque o advogado não está aqui para me defender, que é o Egeu, né? Uhum. Mas tem um autor que é uma obra complementar, ele não concebe essa palavra de concentração, entendeu? Uhum. E não existe concentração numa reunião mediúnica. Eu estou vendo aqui o slide, né? Uhum. Embora o dicionário de filosofia espírita do Palhano ele fale sobre concentração, ele fala que é uma condição em que se consegue à custa de firme vontade de recolhimento e atenção, participação e ação em relação a determinado assunto, trabalho ou tarefa. Ô tio Ismael, Sim. Essa chamada concentração não seria uma integração maior da equipe ao trabalho? Eu estou aqui tentando traçar um paralelo Cortaram a minha fala aqui, mas tudo bem. Desculpa aí, amigo Daniel. Eu estava terminando de ler o que o Palhano está falando aqui, né? Então, ele diz o seguinte: não há esforço físico, mas raciocínio, segurança, firmeza e convicção. E aí ele para o raciocínio dele, né? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a gente fazendo um estudo aprofundado, o Egeu nos chamou a atenção e falou: gente, será que existe concentração realmente numa reunião mediúnica? Eu falei: caraca, e agora? O que eu vou falar? Aí ele vai buscar outros autores, né? Eu não sei se é Martins Peralva ou se é outro que ele fala: não existe a concentração. Ele vai falar porque eu não tenho aqui conhecimento de como ele colocou isso, o Egeu, né? Mas, enfim, por isso que eu estou questionando isso, se há uma concentração numa reunião mediúnica. Vamos nós para a semântica de novo, hein, Elizabeth? Não é semântica, não. O Egeu colocou muito bem isso aí, e o autor colocou, não é por causa de semântica, não. No caso aí, a palavra tem duas. No caso aí, a palavra tem duas vertentes, né? A palavra tem 6 significados. A palavra concentração aí, nesse caso, está colocada em sentido de envolvimento com a reunião. Aqui, no texto, aqui dá para você perceber isso. Quem se alhear, quer dizer, quem não estiver prestando atenção naquilo que está ocorrendo ali, quem se alhear ficará refratário, improdutivo, né? Essa concentração não é aquela concentração de você se desligar, não, ficar adormecido ali. Ismael, eu acho que o problema que a gente tem, de vez em quando, é que, por exemplo, o pessoal, às vezes, compara a palavra concentração com meditação. Então, isso aí traz esse tipo de, digamos assim, de vertentes diferentes da interpretação, entendeu? Porque esse caso aqui, não é quem estiver em meditação, não é isso. É focado. Esse concentração aí é um substantivo de focado ali, está presente ali. Não é uma pessoa que está distraída. Esse concentração aí é o oposto de distraído. Você pode estar numa reunião e estar distraído, está pensando em outras coisas. Ou você pode estar concentrado e focado. Exatamente. Por isso que o autor fala estado de atenção, e não de concentração. Isso aí. Estado de atenção para os fatos que estão ocorrendo. Por exemplo... Substantivo, Daniel. É uma coisa... Por exemplo, eu estou... Atenção e concentração é sinônimo. São sinônimos. A concentração é o que antecede na hora que a gente vai chegar numa sala. Nós temos concentração que vai haver um tipo de trabalho. E nesse tipo de trabalho, aí sim, vamos ter que criar uma sintonia, nos afinizarmos, mas aí nós temos que ter uma concentração antes de chegando que vai ser executado no trabalho. E nesse trabalho vai ter suas variantes. Não, eu discordo.
Aí a gente está falando, Claro, quando se trata de reunião mediúnica, eu vou citar o exemplo aqui. Quando se trata de reunião mediúnica, a gente tem que estar em estado de atenção. Por exemplo, a Ivana está dando uma comunicação de um espírito. Eu tenho que estar em estado de atenção para a condução daquilo que o atendente fraterno ou que o espírito está se manifestando, para que eu entre em sintonia e eu não entre em uma via contrária daquele pensamento, senão eu quebro a tal da corrente, né? Ou, como se diz na reunião mediúnica, o circuito. Daniel, você está correto. Daniel, você está correto. Só que o que acontece é que quem editou esse texto, em vez de botar a palavra atenção, botou a palavra concentração, que tem um significado muito elástico. Amplo, né? Isso. Colega... Quando você fala assim... Eu esqueci o nome dele, Helder? Ele. O colega médium está correto, sim. O médium ele tem que ter muita concentração ao longo do dia, antes da reunião mediúnica. Excedendo, isso aí. Os sentimentos que a gente tem ao longo do dia até chegar à reunião mediúnica são tão confusos que a gente não tem certeza se são nossos ou não. Até se embaralham. Agora, no momento da reunião, a gente tem que ter uma integração com a equipe. Então, o Helder está certo e o Daniel também. Eu continuo dizendo que antes da reunião você não procura se concentrar. Eu continuo dizendo que você tem que ter estado de atenção para aqueles fatos que estão acontecendo. Está só na interpretação da palavra. Mas não é minha interpretação da palavra. Não, o que é interessante é que nós estamos conseguindo entender que não é essa concentração de se alhear, é centrar a atenção consigo mesmo, né? Objetivar o que ela pretende. Entendeu? Talvez a palavra não fosse a mais feliz, né, para colocar isso aí. Mas você tem razão, o nosso vocabulário humano é muito pobre para poder definir tudo o que acontece. E esses tipos de considerações, eles com certeza são uma tentativa da gente colocar o estado de espírito, como o próprio Helder e foi falado aí, existe toda uma preparação antes. Então, a conservação dessa atenção, né, ficar meditando e pensando e se preparando, muitos chamam isso de concentração, a pessoa ficar concentrada e focada. Mas eu não vejo, eu vou ser muito honesto, eu acho que todo mundo está certo nas ponderações, eu não vi ninguém falar nada errado. A nomenclatura da palavra concentração ela é muito elástica, na minha opinião, e engloba tudo isso a partir do momento que o entendimento está feito. Eu acho que nos entendemos. Com certeza. A Sheila quer falar? Sim. Logo que eu comecei na reunião mediúnica, eu tinha essa dúvida, né? Aí eu perguntei, inclusive, a seu Almir, né? Então, ele falou assim, ele explicou para mim que não é você ficar, digamos assim, eu, como médium, não ficar com um pensamento só, ali, forçando ali numa coisa. Isso, assim, para iniciar a reunião ou na comunicação. Ele falou que era justamente você ficar relaxada e deixar o pensamento fluir. Né? A pessoa, às vezes, assim, quando fala em concentrar, às vezes a pessoa fica tensa, né? Querendo pensar numa coisa só para acontecer a comunicação com os espíritos. Não, ele falou que era para relaxar, foi a instrução que ele me deu, né? Se relaxar e deixar o pensamento livre, fluir, não se focar num pensamento só, numa coisa só. Foi isso que ele me falou. Eu acho que nessa fala dele aí está a possibilidade de, quando a gente força, a gente impede a intuição, né? Às vezes o espírito quer colocar uma coisa para a gente entender e a gente está forçando para poder direcionar para uma coisa só. Sei lá, é mais ou menos assim. Isso aí. No que eu falei, antecedendo, eu falei isso antes da gente chegar, de se concentrar, que tem uma reunião. Antes, entendam bem,
Depois que chego na reunião, ali dentro, inclusive, eu me isolo, porque quem faz as coisas não sou eu, é a espiritualidade. Então, eu me isolo, eu procuro ser um instrumento ao qual os mentores possam fazer o que eles precisam, necessitam e têm a capacidade de fazer, que eu não sei o que eles vão fazer, mas é antecedendo eu me concentrar que eu preciso estar numa reunião, preciso estar bem. Chegando ali dentro, aí a diretriz da reunião vai comandar, eu vou estar ali para ser instrumento. Colaborar. Aí não vou ficar, vou colaborar. Eu posso ler aqui o que está no Dicionário de Filosofia e Espírito, do Palhano? Leia. Deve. Concentração mental. Isso Ô, mesmo. Chacu, Oi. Chacu, acabei de fazer isso. Ah, você leu 5 aí? minutos. Acabei de fazer 5 minutos. Isso aí. Ah, você já leu, então tá bom. É porque eu fui procurar o livro. Acabei de falar isso aí. Tu Mas não você tá já concentrado, leu? tu não está concentrado no assunto, não, hein? Não, porque eu saí daqui e fui procurar o livro. Eu não estou, porque eu tive que desconcentrar. Fui procurar o livro. Ô, Chacu, você não está concentrado e está ficando fora da egrégora, cara. Pois é, Não. Mas ele não saiu da sintonia. Chacu foi o médio de busca, o livro agora. Aí a Yolanda está querendo Chacu falar. foi médio de transporte. Ô, Chacu, me desculpe, Chacu, é brincadeira, mas é isso aí mesmo. Eu gosto de botar pimenta, eu gosto de botar pimenta no assunto, velho. Vocês são meus irmãos, fica tranquilo. Ismael, e a Yolanda está querendo falar tem bastante tempo, hein? Ah, não dormiu ainda não? Já baixei a mão faz hora. Vai lá, Fala, Yolanda. Ela cansou o braço, tanto ficar com ele levantado aí. Tá, já baixei. Fala, Yolanda. Abre a câmera aí que eu quero te prosseguir. ver, amiga. Não, amiga, eu estou muito deitada aqui, não dá não. Vai Não, deixar já, de uma certa entendeu? forma, todo mundo já falou essa concentração aí, que é foco, né? E aí alguém falou, concentrar não é meditar. Eu acho que em ambos os casos aqui, meditar é você ficar desperto, né? Então, é você ficar desperto, prestando atenção em si mesmo, nos seus próprios pensamentos, para ver qual é a conexão que você está fazendo, para você ter esse registro. Eu penso assim, né? Você tem que estar... Essa concentração é foco, é estar desperto ali, na reunião, para perceber a sua egrégora que você está produzindo, que você está recebendo, e qual é a conexão que você está fazendo. Tudo bem. Podemos seguir? Vamos lá. Mais um ano. Continuando. Agora, mantendo a vibração na hora da reunião, né? Aberta a reunião, o ambiente fluídico precisará ser mantido, sustentado em todo o decorrer do trabalho, né? Isso é uma regra básica. Para tanto, cada participante deve cuidar de estar sempre concentrado nos objetivos da reunião. Já vem a palavra de novo aí. Orar e doar vibrações que quer em favor dos companheiros do grupo, quer em apoio ao trabalho dos bons espíritos, quer em socorro a entidades espirituais necessitadas. Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Se não tiver... Ô, Tismael, é um pouquinho mais complexo do que isso, Tismael. Uhum. Porque, às vezes, a gente está fazendo um trabalho, aí o Helder precisa de ajuda lá do outro lado, aí a Yolanda também precisa lá na outra ponta, e o grupo é um grupão único, e eu estou com saudade que só desse negócio voltar presencial, que eu não estou aguentando mais de saudade. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui para falar sobre o que você falou aí, hein? Vamos ver. Um bom meio é mentalizar as criaturas ligadas à reunião, encarnadas ou desencarnadas, endereçando-lhes pensamentos bons e envolvendo-as em sentimentos fraternos. Ficar meditando em tudo
Aí já vem a meditação aí. Ficar meditando em tudo que é bom e digno diante de Deus. Caridade, fé, esperança, alegria, resignação e etc. E procurar emanar forças fluídicas benéficas que os bons espíritos utilizarão em benefício geral. Alguma coisa contra? Para a gente conversar? Fale agora, se cale para sempre. Concentrar-se e manter a vibração normalmente não cansa, porque produz um estado de alma elevado, no qual recebemos permuta de fluidos superiores pelos que emitimos. E podemos ir variando o tema de nossas vibrações. Se sentirmos cansaço, é porque alguma falha está havendo em nosso modo de concentrar e vibrar. Podemos estar tensos, aflitos, ou então o ambiente estará sofrendo grandes interferências contrárias. Não é? Eu achei importante isso aí que ele falou, que concentrar não cansa. Isso. Não é um... Ô, Ismael. Diga. Ismael. Diga. Eu já ouvi, às vezes, alguns médios falarem que sai da reunião exausto, sai cansado, sai esgotado. Primeiro, qual seria a razão disso? Segundo, como resolver isso? Pergunta dificílima. É mais fácil ganhar na loto do que responder. A resposta não está aí no texto, não, seu Ismael? Existe uma multidão de coisas, né, que pode causar isso aí. Fala, Chaco, o que você enxergou aqui? Estou falando aqui que no texto está escrito, se sentirmos cansaço é porque alguma falha está havendo em nosso modo de concentrar e vibrar. Estamos tensos, aflitos, etc. Ou então, o ambiente estará sofrendo grandes interferências contrárias. Em parte, responde a resposta da Sheila, eu acho. Não responde? Para que essas interferências causem essa dificuldade, essa corrente ou egrégora, eu acho que está com dificuldade de se estabelecer, né? Ismael, às vezes nem tanto. Por quê? O que eu vejo na nossa reunião? Ali é um laboratório, é um primeiro atendimento de socorros. Então, o que acontece? Todos que incorporam ali, eles, depois que acabam o trabalho, os mentores, espiritualidade de luz, os médicos espirituais, eles processam tratamento em cada um ali, todos ficam bem. Se vão sair mal ou não, acredito eu, possa ser a cabeça da pessoa. E quando acontece, durante a noite, eles vão processar ainda que pela manhã vai estar bem melhor. É só ter confiança. A confiança é primordial no que está fazendo e em quem está nos assistindo. O Helder, realmente pode ocorrer. Fala isso. Para nós. Já percebemos alguns casos desses aí, mas como naquele livro de André Luiz fala que a reunião ela começa desde o despertar, nós temos que ter um comportamento e agirmos de uma forma tal para que possamos chegar na reunião e estarmos assim em condições de servir e não conseguindo recompor as nossas energias. Às vezes a pessoa tem um dia difícil, né? Algumas complicações, e isso vai influenciar na hora da reunião, para ela própria também. Né? A Elizabeth tinha levantado a mão. Pois é, Ismael. De acordo com o que está escrito aí, a sensação que eu tenho é que a pessoa que está lá para ajudar nessa reunião
Se ela se sente cansada, ela tem que ter, então, se eu estou entendendo bem, uma autocrítica suficiente para dizer assim, eu preciso sair dessa reunião porque eu não estou ajudando, eu estou cansada, né? A pessoa, pelo que está, pela conceituação que está colocando aí, as pessoas que estão participando, ao se sentirem assim, têm que pedir licença e sair. É isso mesmo que eu entendi? Eu acho Não que necessariamente. eu acho que isso aí é muito pesado, porque isso pode ocorrer uma vez ou outra, depende do... É que eu falei antes, depende da situação daquele dia, né? A pessoa às vezes teve uma discussão com alguém, sentiu rancor de alguma coisa em casa, ou no trabalho, ou na rua. É evidente que ela não vai produzir 100% na hora e vai ter consequências, porque nós ficamos impregnados desse magnetismo durante o dia, né? Às vezes, com até 2 dias de antecedência, os espíritos colocam a gente em contato com aqueles que vão ser atendidos e já estão ali ligados. E se a gente cochilar um pouquinho durante o dia, cochilar no sentido de não ficar atento às provocações, a gente pode atrapalhar o atendimento e sofrer algum tipo de consequência, né, que vai se manifestar no físico da pessoa, né? Agora, com referência ao que a Sheila falou, como corrigir, como é que fica isso, né? É o que o Helder colocou. Depois, os mentores espirituais não vão deixar a gente órfão, não, com certeza. Vão atender, vão ajudar da melhor forma possível, né? Nossa, tem a opção de gente levantando a mão aí. Vamos lá. Então, Ismael, que lá nos domínios da mediunidade, psicografado lá para o Chico, sim, existe uma coisa chamada assimilações das correntes mentais, né? O que Sheila está propondo aí é tipo, acabou a reunião, né? E aí digamos, a carga fluídica dela, né, não foi suprida necessariamente, né, no decorrer da reunião, por vários motivos, e aí você falou, aí é uma loteria. E aqui no dicionário de filosofia espírita, quando se fala em carga fluídica, ele diz que diz do equilíbrio das forças vitais, né, e psíquicas. Ele fala mensem incorpore sano, né? Ou seja, há na tradição espírita a expressar, recebi uma carga fluídica muito pesada, preciso tomar um espaço para descarregar, pererê, pererê. Na verdade, o que está sendo levado em conta é o equilíbrio das trocas psíquicas com a movimentação de energia salutar. A gente sabe que na reunião mediúnica tem movimentação de energia pacas, isso a gente sabe, né? Então, na verdade, ele fala que está sendo levado em conta é o equilíbrio das trocas psíquicas com o movimento de energia salutares ou prejudiciais ao sistema orgânico e espiritual, né? Essa questão, ele fala, pode ser mais bem estudada no capítulo, que a gente já estudou esse livro, em alguns estudos mais aprofundados, que chama Assimilação das Correntes Mentais, que é lá do livro No Domínio da Mediunidade. Às vezes a gente retém, né? Algumas cargas negativas, e às vezes até a gente fica depois da reunião com a pessoa, às vezes libera o grupo todo, e se alguém não estiver se sentindo bem, é só falar que a gente permanece no local com 1 ou 2 pessoas para fazer passe e tal, até a pessoa tentar se reequilibrar. Isso acontece muitas vezes, né? Olha só, eu posso dar o meu exemplo da reunião de quinta-feira, por exemplo, que é uma reunião com ausência de luz, e eu trabalho mediunicamente, e eu tenho muita dificuldade de retornar à luz, tá? E as pessoas que participam não compreendem o trabalho do médium de ter a dificuldade de retornar à luz. Então, quando acende a luz, me queima, entendeu? Isso é vamos dizer assim, um resíduo ainda da reunião mediúnica, entendeu? E eu levo um tempo para me adaptar. E isso é uma condição minha. E eu levo um tempinho e me adequo novamente.
O que a Sheila colocou é diferente do que dessa dificuldade que você tem, porque nessa reunião de quinta-feira não é essa reunião de atendimento a espíritos necessitados da quarta, né? Mas não deixa de ser alguma coisa que tem um paralelo, né? A doação de ectoplasma é muito grande, quando acende a luz, vai ferir realmente esse ambiente lá dentro do citoplasma dela, né? E ela não voltou ainda, está em estado de transe, ou seja, está doando bastante ectoplasma, já que a reunião tem um viés diferente, um pouco diferente da reunião mediúnica, né? E aí como você falou, realmente, né? E aí é meio complicado, né, Ivana? Você está lá ainda desdobrada, doando ectoplasma, que aí há muita doação de ectoplasma, né? E eu me alguém queimo acende a com muita luz. facilidade. E aí a gente tem aquele caso do... Ismael deve saber, é Peixotinho? Peixinho? Hein? Peixotinho. Lá de Campos, né? Quando alguém desavisadamente, ele estava fazendo um trabalho já de desmaterialização, né? E aí alguém abriu a porta e aí ele ficou vários dias internado, né? Houve até com lesão, né? Atinge o físico. Ismael, posso falar? Fala aí. Lembrando que aquilo que você falou na reunião, porque na nossa reunião, sempre que nós estamos, quando estamos terminando a reunião, você pergunta, né? Tá tudo bem? Fulano, tá tudo bem? Quem precisa de passe, né? E normalmente pelo menos dessa hora eu percebo, quem está precisando pede, né? E depois você realmente fica até mais tarde. Eu realmente eu nunca conversei com alguém que continuasse se sentindo mal, mas essa solicitação, essa pergunta sua, e quem está mal pedir passo, eu acho muito importante, porque é uma coisa que realmente ajuda muito a recepção do passe no final da reunião, para nos recompormos, né? Com certeza. É por aí. Tem mais duas mãozinhas levantadas ali. Pegando o gancho aí do amigo aí. Tem o Alexandre, tem a Sheila. Sheila, seu som está baixinho. Mais aqui. Pegando aí o gancho aí do Helder, que ele falou que às vezes é uma coisa da cabeça da pessoa, né? Chega mais perto porque a gente ouvir melhor. Eu já vi gente falar, eu não sei se realmente assim, como o Helder falou, é uma coisa da cabeça da pessoa, ou se ela assim estava querendo mostrar que tinha trabalhado muito, não sei, não estou pré-julgando, né? Mas era uma coisa constante, de sair da reunião e falar, eu estou cansada, eu estou esgotada, ou não sei se era uma falta de equilíbrio, de preparação da pessoa, não sei, né? Eu acho que são essas duas hipóteses que eu queria colocar, né? Ou se era a questão dela querer mostrar, trabalhou muito, então ela estava cansada, estava esgotada, esse tipo de coisa. Não entendi desse jeito, não. Eu entendi que a pessoa tem um esgotamento e não conseguiu recompor energias, né? Aí é que eu falei, não, né? Sim. Pode ser o dia que a pessoa vivenciou, não, sim, né? Eu também estou querendo, eu estou fazendo essa colocação também. Sim. Que realmente, às vezes, é um problema da pessoa, não é um problema da reunião, de falta de recomposição, de atendimento. Como o Helder falou, às vezes é uma coisa da cabeça da pessoa, né? Ou ela realmente assim, acha que, como ela faz muitos atendimentos, ela acha, por desconhecimento, às vezes ela acha, né? Ela se sente esgotada, às vezes é uma coisa psicológica, ou às vezes ela está querendo mostrar que trabalhou muito. Então eu estou cansada. E também é uma questão de desconhecimento, né? Ô, Sheila, tem uma coisa que eu sempre converso com as pessoas, às vezes me perguntam assim, quantas comunicações devo dar na reunião? Assim, depende do tipo de comunicação. Às vezes você dá uma comunicação
e pode parar por ali mesmo. Agora, você pode dar 10 comunicações e não sentir nenhum cansaço, né? Vai depender do tipo da comunicação, do espírito que você vai atender, né? Que pode trazer um esgotamento maior ou menor, né? Você pode fazer um atendimento e ter que parar por ali porque esgotou e vai ter que ficar paradinho ali recebendo, né? Recomposição de energias, ou pode dar Lembra, tio Ismael, que teve uma época que eu fazia 10, 15 atendimentos numa noite, e isso depois foi diminuindo e era normal, eu me sentia normalmente. E não tinha nada de anormal com isso. E depois eu passei a fazer... Volta lá para o livro dos Espíritos, que a gente tem uma resposta para isso. Qual o limite do trabalho? Aí os Espíritos respondem: o limite é o limite das forças físicas. Vocês lembram dessa pergunta? Ele não está se referindo ao mediúnico, mas você pode traçar um paralelo, né? O limite das forças. Ismael, essa nossa irmãzinha aí, que ela falou, então, se tiver situação dessa, a gente não é nem para ficar na sala. A gente não vê assim, porque todas as pessoas começam a trabalhar, vão ter algumas interferências, se vão, como todos têm, mas daqui um pouquinho, porque você não trabalha sozinha, você trabalha com um mentor seu, uma mentora, que eles trabalham em dupla, e depois agrega mais mentores para trabalhar junto contigo. Então, nós temos até um compromisso com o nosso anjo da guarda, nosso mentor, que eu não surtindo o efeito meu ali, ele faz o trabalho dele. E daqui um pouquinho eu vou estar sintonizado com ele, com o grupo, para estar fazendo bem os trabalhos. E raras exceções, um ou outro, que acontece isso, essas situações de demonstrar o cansaço demais sempre. Isso não é sempre, e é muito difícil acontecer. Não é, Ismael? Eu acho. Na minha opinião, eu queria falar um pouquinho. Assim, a gente tem que levar em consideração isso que Ismael leu no Livro dos Espíritos. Muitas vezes é físico. A gente passa um dia inteiro numa correria louca, trabalhando, fazendo aquilo, equilibrando o dia. E aí você vai para uma reunião mediúnica e senta na cadeira, fica 1 hora sentadinha. O peso do dia, mesmo você trabalhando sensivelmente, com vibrações maravilhosas, quando você sai da cabine mediúnica, você ainda está cansado do dia, e não da mediúnica. A mediúnica não te cansa. Quem cansou você foi o dia pesado que você teve. E aí você realmente sente cansado. Tem dia que a gente sai de lá com muito sono, porque o cansaço está pegando feio. Mas não que a mediúnica me cansou, jamais. Eu saio leve, como uma pluma na mediúnica. Mas do dia inteiro eu fico pesada. Exatamente. Lembrado. Parece que o Alexandre Então, Ismael, eu queria trazer um exemplo do cotidiano que muitas pessoas possivelmente já experimentaram e não necessariamente são médiums, que é o componente biológico nosso, normal, quando se depara, interage com energias. Por que eu estou falando isso? Você pega o exemplo que eu quero dar do cotidiano, por exemplo, uma pessoa que passa muitas horas na praia, ela fica indo no mar, volta na areia, anda na areia, caminha na areia, enterra o pé na areia, volta para o mar. Isso é uma troca de energia que não precisa de ser médium para que essa troca de energia aconteça. E quando a pessoa chega em casa, toma um banho, senta no sofá, é muito natural. Muitas pessoas têm essa exclamação de dizer que ir na praia cansa. Não é que ir na praia cansa. Há uma troca de energia magnética ambiental natural entre os componentes da natureza e o nosso corpo biológico. E a pessoa não precisa ser médium para sentir isso. Então, dentro de uma reunião mediúnica, eu acho muito natural que, possivelmente, às vezes, de acordo com as energias que são trabalhadas lá dentro, a nossa composição biológica possa trazer essa sensibilidade e a gente verbalizar isso como cansaço. Eu não estou generalizando. Eu estou dizendo que, se isso acontecer, a pessoa vai sair da reunião dizendo que está cansada por causa da reunião. Não, isso é um componente natural, fisiológico, biológico do ser humano quando se depara com trocas de energia. É a maneira com que o corpo responde.
Entendeu? Outra coisa que eu gostaria de levantar é uma possibilidade também, quando você, dentro da nossa reunião mediúnica, você às vezes tem uma pausa para você, e a gente de vez em quando vê isso, de ter um passe mediunizado. Esse passe mediunizado muitas vezes serve até como uma cirurgia para quem está recebendo. E como toda cirurgia, demanda um estado de repouso. Então, a pessoa vai sair dali, talvez, com uma sensibilidade diferente. E, às vezes, esse passe mediúnico pode ter sido dado diretamente do mundo espiritual, sem a intervenção de um médium, digamos assim. Lógico que eu estou generalizando, falando de um jeito bem superficial, porque não é assim que acontece. Mas pode acontecer uma interferência espiritual similar a um passe mediunizado, e a pessoa receber essa energia, quase uma cirurgia, e sair da reunião e sentir essa diferença. Então, eu queria essas possibilidades também. Ô, Alexandre, pode ficar tranquilo que sempre que tiver uma necessidade, uma demanda de um repouso, um resguardo, alguma coisinha assim, o paciente será avisado. Pode ficar com certeza. No seu coração, tá? Não, com certeza. É que, às vezes, a coisa é simples, né? E é tão simples que é uma coisa meio cotidiana também. Às vezes, a pessoa fica tão preocupada, tão sensibilizada com o que está acontecendo, e, às vezes, vamos ser honestos, às vezes a mente fica procurando alguma coisa para poder verbalizar alguma coisa. Às vezes, acredito eu, não sei no nosso grupo, acho que no nosso grupo não, que é um grupo já maduro, mas com certeza vai ter gente que acha que se sair de uma reunião sem sentir nada, é como se a reunião nem tivesse acontecido para ele, que ele escutou que alguém saiu cansado, ele escutou que alguém passou por isso, e com ele entra e sai do mesmo jeito, então a mente dele já fica buscando alguma coisa para ele poder sair de lá e poder se sentir pertencente a isso tudo. Então, tem todo esse fator biológico, psicológico, que pode aumentar e agravar um pouco essas sensações. Eu acho que o cansaço é falta de capacidade cardiorrespiratória. Se me procure aí como personal, que te dá um jeito aí. Já está o cara querendo ganhar dinheiro. Ismael já me paga para me fazer o personal para ele por fora. Eu corro por ele. Faz direito que eu estou ficando barrigudo, hein? Bom, meus amigos, infelizmente o relógio trabalha contra a gente, né? Nós já passamos já 7 minutos. Nossa. E temos que parar. Já tão bom, a gente aprendeu bastante hoje com todo mundo. Hoje eu estou com saudade de vocês demais da conta. Que bom. Nós Semana também. que vem tem mais. Eu também estou, mas é teste de paciência, Ivana. Oi, gente. Obrigado pela participação aí, muito bom. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento, né? Nós que agradecemos. Isso. Qualquer dia desse, o Júlio, a Beth, vai fazer a prece para nós. Não vai ser hoje, não. Vai se preparando aí, hein? Vai se concentrando, hein? O que eu tiver que fazer é pedir desculpa ao grupo, porque Ismael me solicitou entrar nesse grupo, e aí eu faço umas perguntas muito fora de propósito, mas não consigo ficar sem perguntar. Ô, tio Ismael, deixa eles fazer prece hoje logo. Não fica ameaçando, não. Beth, você é muito bem-vinda, convidada e muito bem-vinda. Pode perguntar à vontade, né, Ismael? Claro. Quem pergunta com certeza. Quer saber... Já faz parte do grupo, querido. Quem pergunta quer saber e está interessado em... para esclarecer, claro. Uhum. Você, pelo menos, foi convidado. Eu entrei de gaiata aqui, ó, de peneca. Você é iluminado, rapaz. Olha sua cabeça. É um gaiato muito bem-vindo também, né? Nada. Também. Por acaso. Oi, Yolanda. Sim, senhor. Nada por acaso. Mesmo deitado, você pode fazer a prece para nós? Com certeza. Estamos lembrando dos nossos companheiros que já atravessaram as fronteiras, né?
e aqueles que estão necessitados de ajuda. Mestre Jesus, agradecidos por reunirmos os nossos corações, os nossos pensamentos, nesse estudo que a Casa Espírita nos oferece. Agradecemos aos amigos benfeitores, que tenhamos uma boa noite, abençoe a todos em nossos lares, possamos perseverar, continuar nos estudos, Mestre Jesus, para favorecer o nosso autoconhecimento e a nossa capacidade de doarmos, que já podemos doar, Mestre Jesus, com a nossa boa vontade, rogando pelos corações que fizeram, Mestre Jesus, a travessia nesse momento tão difícil para todos, que a espiritualidade possa recebê-los, orientá-los, Mestre Jesus, que eles possam ser consolados e sentirem que não estão sós. E para aqueles que aqui continuam, Mestre Jesus, na labuta, ampare a todas as famílias que estejam com os seus entes adoecidos, nos corredores dos hospitais, nos hospitais, nas UTIs. Conforte os corações de todos, Senhor, e que todos, assim como nós, nos sintamos aconchegados, mergulhados nesse fluido cósmico. Deus. Obrigada, Casa Espírita e os amigos benfeitores. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, assim seja. Graças a Deus, assim seja. Um beijo no Obrigado, coração. amigos. de cada um. Beijo no Amém, coração de Daniel. todos. Beijão. Chacu, Amém.